Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço, sua vida não sai do lugar? A maioria das pessoas vive exatamente assim, presas na mediocridade. Sonhando grande, mas agindo bem pequeno. Agora, imagine se você pudesse quebrar esse ciclo e alcançar algo que 99% das pessoas nunca vai conseguir. O que está te impedindo? Hoje vamos descobrir. Mediocridade está na média. Ser medíocre, ser mediano, é muito mais competitivo, porque é onde a maioria da população vive. 99% do mundo está convencido que eles são incapazes de alcançar coisas grandiosas. Então eles se conformam lá no terreno mediano, fazendo disso um terreno com um nível de competição muito maior. Você compete pelos mesmos empregos medíocres. Você compete pelos mesmos aumentos de salários que não acompanham a inflação. Você compete pelos mesmos sinais de status. A maior casa, o carro mais novo, o último iPhone. A média é segura, estável, a incerteza é controlada e o risco é eliminado. Embora confortável, nada vai fazer você crescer nesse ambiente. Mas com algumas mudanças de hábitos e mentalidade, você pode se juntar a 1% dos indivíduos de alto valor. Metas maiores significa menos competição. Tim Ferriss. Você já olhou para um grande objetivo e se sentiu paralisado? Sem saber por onde começar? Eu também já estive lá. O erro é pensar que você precisa dar um salto gigantesco de uma vez. Mas o segredo está em algo simples, que parece óbvio: começar pequeno. Quando você tem um grande objetivo, as pequenas vitórias são como um pavio, que ao pegar fogo, vira um incêndio que engole tudo em seu caminho, te mantendo motivado ao longo do caminho. Se você tem um objetivo grande e ambicioso, pense em como você pode dividir essa tarefa em pequenos passos diários, que sejam bem pequenos, para deixar o mais fácil possível para você começar a correr atrás. 99% das pessoas pensam em 0 e 1, preto e branco, pensamento binário, e elas acham que é preciso fazer algo por completo, por perfeição, é 8 ou 80. Se não for assim, elas preferem não fazer nada. Essa mentalidade então cria a procrastinação, que é a epidemia do século XXI. A procrastinação também é conhecida como perfeccionismo, impedindo você de começar. Mas para as pessoas que entendem que é necessário começar e ir aprendendo ao longo do caminho, dando um passo por dia, eventualmente serão recompensadas. Quantas vezes você já se prometeu que iria mudar de vida? Começar a academia, ler mais, comer melhor, mas aí chega um momento e simplesmente você não faz. Não é preguiça, não é falta de vontade, é o caminho que você escolheu para chegar lá. Agora imagine uma história diferente. É noite, você decide dormir com as roupas de treino já vestidas. Ao acordar, a academia não está a 30 minutos de distância. Ela está logo ali, do outro lado da rua. E ao lado da sua cama, há um livro, pronto para ser aberto, enquanto você toma o seu café. De repente, as desculpas desaparecem, e o que parecia impossível se torna natural. Essa é a diferença. Não é sobre ser disciplinado, ou confiar que a motivação vai estar lá toda manhã, porque se dependemos da motivação, estamos condenados a falhar. A verdade é que somos preguiçosos por natureza. Sempre escolhemos o caminho mais fácil. Mas e se você usasse isso ao seu favor? Os 1% mais bem-sucedidos não são super-humanos. Eles apenas entenderam algo que a maioria ignora: o poder de projetar a vida que eles querem viver. Eles tornam os bons
bons hábitos quase inevitáveis e dificultam os ruins ao ponto de serem inviáveis. É um planejamento intencional, enquanto os outros 99% são como folhas ao vento levados para onde a vida quiser. Você quer ler mais? Deixe o livro onde você pode vê-lo. Na cama, no sofá, ao lado do lugar onde você toma café. Quer parar de procrastinar? Crie um ambiente onde as distrações sejam mínimas e as tarefas sejam simples de iniciar. E acima de tudo, facilite o primeiro passo. Porque uma vez que você começar, é como empurrar uma bola morro abaixo. O impulso faz o resto. Então a pergunta não é como criar um hábito. A pergunta é como você pode tornar o bom hábito tão fácil que você não tenha desculpas para não fazer. Essa é a chave para entrar no 1%. Você já se pegou refletindo sobre como as pessoas ao seu redor influenciam as suas decisões? Pense nisso. Quem está ao seu lado, no dia a dia, molda quem você é e quem você se torna. E muitas vezes, essas pessoas não estão ajudando você a crescer. Na verdade, estão te segurando no mesmo lugar. Eu lembro de ouvir desde pequeno aquela frase que os nossos pais repetiam: cuidado com seus amigos. Na época, parecia apenas um conselho qualquer, mas com o tempo, ficou claro o quanto isso é real. Seu ciclo social pode ser a escada que leva você a lugares que você nunca imaginou, ou pode ser a âncora que te mantém preso a uma vida mediana. É como um jogador de futebol. Ele só evolui porque tem um treinador que o orienta, adversários que os desafiam e companheiros de times mais novos que ele pode ensinar. Mas fora desse ambiente controlado, muitos se cercam de pessoas que fingem ser as suas amigas. Essas pessoas vão te oferecer cerveja, cigarro, vão dar risada junto com você. Mas no momento em que você começar a mudar, essas pessoas irão começar a ficar diferente com você. Vão começar a usar a frase clássica de você mudou, tentando te puxar de volta, porque no fundo elas acreditam que se não consegue melhorar de vida, você também não deveria conseguir. Agora imagine um cenário diferente. E se ao invés disso, você escolhesse o seu ciclo social de forma intencional? Primeiro, encontre colegas que querem crescer junto com você. São pessoas que vão compartilhar experiências, ideias e objetivos. Depois, busque mentores. Alguém que já trilhou o caminho que você quer seguir e que pode te ensinar a evitar os erros que eles já cometeram. E por último, não se esqueça dos aprendizes, pessoas que você pode ajudar a crescer, porque isso fortalece o seu próprio aprendizado. O que separa 1% das pessoas que realmente alcançam o sucesso do resto é simples. Enquanto a maioria se sente confortável ao se cercar de pessoas que os mantêm estagnados, o 1% busca quem os desafia. Eles escolhem um ambiente que os empurram para frente, que exige mais e que nunca os deixa esquecer que crescer é a única opção. Agora, olhe ao seu redor. Quem são as 5 pessoas que mais te influenciam? Elas estão te ajudando a subir ou te mantendo exatamente no mesmo lugar? Imagine o seguinte cenário. Você vê alguém alcançando um sucesso gigantesco, um vídeo viral no YouTube, uma empresa prosperando, ou uma pessoa que domina o ambiente social com carisma e confiança. Qual é a sua primeira reação? Para muitos, a resposta é sentir inveja, pensar que aquilo está fora de alcance, ou pior ainda, descredibilizar o esforço da pessoa que alcançou aquele resultado. Mas e se, ao invés disso, você transformasse esse momento em uma oportunidade de aprendizado? Quando vejo um vídeo viral, não fico apenas impressionado com os números. Eu me pergunto, o que fez isso funcionar? Por que aquele título chamou tanta atenção? O que
que havia na thumbnail e tornou impossível não clicar? E aquela introdução, como ela me prendeu nos primeiros segundos? Cada detalhe está ali por um motivo e cabe a você destrinchar esses elementos para encontrar a fórmula por trás do sucesso. É como engenharia reversa. Ao invés de apenas admirar ou sentir inveja, você desmonta o que está diante de você e analisa as partes que o compõem. Descobre os princípios fundamentais, os padrões que podem ser replicados, não para ser copiar, mas para aprender e adaptar ao seu próprio contexto. E isso vai muito além do digital. Observe pessoas carismáticas no seu dia a dia. Por que todos prestam atenção quando elas falam? Qual é o segredo delas para criar conexões tão rapidamente? Faça perguntas e investigue o comportamento. E mais importante, entenda que tudo isso é replicável. Não é sorte, é estratégia. Enquanto a maioria aceita as coisas superficialmente, a vida é como é. Você pode mergulhar mais fundo. O segredo do sucesso muitas vezes está escondido em perguntas simples, mas poderosas. Perguntas que poucos fazem. É sobre adotar a curiosidade como estilo de vida e deixar de lado a reação emocional imediata, como inveja ou julgamento. Da próxima vez que você se deparar com alguém prosperando, pergunte-se: como ele chegou lá? E mais importante, como eu posso usar isso para crescer também? Imagine-se de frente para uma bifurcação. De um lado, o caminho seguro e previsível, onde não há riscos aparentes, mas onde nada de extraordinário acontece. Do outro lado, um trajeto cheio de incertezas, obstáculos e um inevitável falhas. A maioria vai escolher o primeiro, mas o que elas ignoram que esse caminho seguro esconde uma dor silenciosa e constante, a dor de nunca sair do lugar. Fracassar dói, isso é inegável, mas a dor de tentar, falhar e crescer é temporária. A dor de permanecer igual, de nunca mudar, é eterna. Quando você decide construir algo que nunca fez antes, você precisa aceitar que errar faz parte do processo. Não existe um mapa detalhado que previne cada obstáculo. É na tentativa, no erro e na correção que você aprende e evolui. A realidade é que a maioria das pessoas quer evitar o desconforto a todo custo. Prefere a sensação de segurança, mesmo que isso signifique uma vida medíocre, sem grandes realizações. Elas fogem da possibilidade de errar, porque não entendem que o fracasso é o preço do progresso. Se você está disposto a trilhar um caminho que poucos têm coragem de seguir, precisa estar preparado para as barreiras que surgirão. As falhas não serão leves. Algumas vão atingir você como um soco no estômago. A ansiedade da incerteza pode ser esmagadora e às vezes o peso do erro parece insuportável. Ainda assim, sabe o que dói mais do que tudo isso? A dor de olhar para trás e perceber que você não saiu do lugar, que a vida inteira passou e você nunca arriscou o suficiente para alcançar algo grandioso. Por isso, o pequeno grupo de pessoas que realmente prospera, o 1%, faz uma escolha consciente. Elas escolhem a dor de mudar, a dor de crescer, a dor de enfrentar o fracasso de frente, porque entendem que cada cicatriz traz um aprendizado e cada erro é um passo mais perto do sucesso. Então, quando chegar a sua vez de decidir, pergunte-se: qual dor você está disposto a suportar? Por onde começar? Bem, eu tenho um vídeo que pode te ajudar com isso. Vou deixar ali no card.